Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, é uma alegria encontrarmos neste programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e iremos, neste programa, refletir a palavra de Deus, de modo que possamos orar ao Pai das Misericórdias, nos colocar sob a bênção consoladora deste Pai, que é Pai nosso, Pai de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Chegamos ao final do mês da Bíblia, chegamos ao final do mês de setembro. E hoje a igreja celebra a memória de São Jerônimo. Este santo que teve uma importância muito grande na história da igreja. Como nós dissemos, no começo do mês da Bíblia, deste mês de setembro, ele contribuiu para traduzir a Bíblia dos originais em hebraico, grego, aramaico, para uma tradução em latim, que nós conhecemos como Vulgata. E essa tradução das Sagradas Escrituras, esta tradução da Bíblia em latim, depois permitiu que a Bíblia, fosse traduzida em tantas e tantas línguas. É interessante sabermos que a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo inteiro. É o livro mais traduzido. Existem ainda algumas comunidades que não têm a tradução da Bíblia. Você sabia disso? Existem comunidades, são comunidades pequenas, mas são comunidades de irmãos e irmãs que têm suas línguas próprias, têm a sua língua própria e que, portanto, a Bíblia ainda não chegou com uma tradução naquela língua. Mas graças a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é acessível a todos nós. E com acesso à Bíblia, nós podemos comungar o Verbo de Deus que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós pedimos a Deus a sua bênção pela intercessão de São Jerônimo, para que possamos ser homens e mulheres apaixonados pelas Sagradas Escrituras. E apaixonados no sentido de homens e mulheres que queiram realmente ler diariamente, meditar diariamente, rezar diariamente a palavra de Deus, para, sobretudo, viver e testemunhar a palavra de Deus. Por isso nós agradecemos a Deus por São Jerônimo, que teve assim essa inspiração, essa coragem, esse trabalho árduo, de traduzir a Bíblia para a Vulgata, para o latim, e depois, a partir dessa tradução, as traduções que nós temos acesso pela graça de Deus. A Bíblia, que é esse instrumento que a igreja utiliza para anunciar a salvação de Jesus. Bem, concluindo esse mês de setembro, nós vamos, para a nossa meditação e oração, tomar mais uma vez um trecho, alguns versículos do Salmo 119 ou Salmo 118. Nós vamos tomar agora do versículo 53 ao versículo 56. Salmo 119 ou Salmo 118, do versículo 53 ao versículo 56. Diz o salmista: revolto-me à vista dos pecadores que abandonam a vossa lei. Vossas leis
são objeto de meus cantares no lugar de meu exílio. De noite, lembro-me, Senhor, de vosso nome, guardarei a vossa lei. Escolhi como parte que me toca observar vossos preceitos. É isso que nós ansiamos. É isso que nós devemos desejar, irmãos e irmãs. Que de fato nós guardemos em nosso coração, em nossa mente, a palavra de Deus, a lei do Senhor. Inclusive, guardar significa, por vezes, decorar, saber de cor a palavra de Deus. Quantos irmãos e irmãs fazem uma leitura bíblica, um estudo bíblico, também com esse objetivo de decorar a palavra de Deus? Até porque, em situações muito concretas da vida, quando nós temos que tomar uma decisão significativa, uma decisão importante, naqueles momentos, o Espírito Santo, ele nos faz recordar os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso nós devemos sim ler, meditar a palavra de Deus, mas quem sabe até mesmo decorar a palavra de Deus. Eu sempre faço questão de recordar o livro de Monsenhor Jonas Abib, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Inicialmente, Padre Jonas escreveu um livro que se chama A Bíblia Foi Escrita para Você, porque de fato é um presente do Senhor para todos nós, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia, ela precisa estar presente no nosso dia a dia. E para isso, Padre Jonas nos convida a fazer o estudo da palavra, de modo que possamos também decorar trechos da palavra de Deus, versículos da palavra de Deus, tão importantes para as nossas decisões, para as nossas escolhas, para aquilo que nós devemos fazer no dia a dia. Decorar. É uma graça que nós pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, neste momento. O Senhor ainda nos ensina em sua palavra: escolhi como parte que me toca observar vossos preceitos. Eu até mesmo, Senhor, por vezes, não me agrada ver tantas pessoas abandonando vossa lei. Misericórdia desses irmãos, misericórdia dessas irmãs que tratam a vossa palavra, Senhor, como se fosse nada, como se fosse palavra qualquer. Misericórdia, Senhor. Vossas leis são objeto de meus cantares no lugar de meu exílio. Coisa linda, diz o salmista para o Senhor. Sim, Senhor, vossas leis são objeto de meus cantares. Vossas leis, vossa palavra é objeto do meu louvor, do meu cântico. Que coisa linda, cantarmos a palavra de Deus. Eu peço a Deus que abençoe também os nossos músicos e os nossos musicistas, homens e mulheres que prestam na igreja o serviço de ministrar a música de Deus para todos nós, que de fato também suas vidas cantem a lei do Senhor, a palavra de Deus. Rezemos ao Pai das Misericórdias pedindo a sua bênção pela intercessão de São Jerônimo. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dignai-vos, Senhor, abençoar esses objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai também esta água, para que nos ajude a recordar o nosso compromisso batismal. E, sobretudo, abençoai esses irmãos e irmãs, para que possam sempre viver segundo a vossa santa palavra. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.